Está começando mais um Design Connect, diretamente do Brasil e Portugal. Com vocês, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti, e convidados internacionais no Design Team. Muito bom, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Design Connect, esse grande sucesso. Isso. Porque tudo que a gente faz é só sucesso. É só sucesso. E o meu topete hoje aqui, porque eu lavei o cabelo e não passei nada, olha, tá assim. É pra assistir o Elvis, o filme. Cara, putz, como é que você tá, Buriti? Você tá bem? Tô bem, tô tranquilo. Mais uma semana. A gente tá com tanta gravação e tantas coisas e que às vezes a gente perde algumas, né? Mas tá indo bem, tá indo bem. A semana era para ter mais, a gente perdeu algumas, mas continua no ritmo. Não foi a gente que perdeu, né? Os convidados, algumas vezes, as agendas, sim. Né? Acho que essa semana tivemos 2 cancelamentos, né? Adiamentos, Cara, não cancelamento, adiamento. Exatamente, remarcações, assim. E tem um baita desafio, né? A gente já falou que, não só no Good Morning, mas também aqui no Connect, que é fazer as agendas funcionarem, né? Isso é um grande desafio. Já é desafio entre eu e você, né? E aí, quando conecta outras pessoas, a gente estava indo para algumas pessoas mais próximas do seu fuso horário, entrevistamos algumas aqui perto do meu, e agora a gente foi uma pro oposto dos dois. Dos dois. Porque a gente provavelmente já saiu o episódio do profissional que está na China, né? Do André, se eu não me engano. Do André, exato. E agora vamos diretamente para Nova Zelândia. O Rick fez uma edição que já vai entrar no ar quando esse daqui tiver, do mapinha do Indiana Jones que você tinha falado, viu? Ai, sim, hein? Então, mas esse episódio de hoje, a gente vai para Nova Zelândia, direto na terra do kiwi. Olha aí, do rugby, do haka. Dos hobbits. E dos hobbits. Verdade, hein? Ó. É isso aí. Se não tiver nada que preste lá, tem a Terra dos Hobbits. Tem a Terra dos Hobbits. Peter Jackson fez esse favor para Nova Zelândia. Mas, antes da gente chamar nosso convidado, não se esqueça, assina o Design Team no YouTube. A gente precisa da sua inscrição. Compartilha, comenta esse vídeo, dá ideia de novas pessoas. O Rico, inclusive, apesar de ser um conhecido meu, alguém escreveu, fala com o Rico da Nova Zelândia, escreveram nos comentários. Se eu não me engano, foi o De Paola que indicou lá nos comentários mesmo. Ele mesmo indicou 2 pessoas, o Montalvão e o Rico. E além disso, gente, assim, se você quer ouvir esse programa, né, quer ouvir os nossos programas, não só ver aqui no YouTube, mas ouvir, porque você está no translado ali, no commute de casa para o trabalho e tudo mais, a gente também lança em podcast. A gente também lança tudo aqui em áudio no iTunes, no Spotify, no Google Podcast. Basta acessar o site designteam.com.br e você vai ver lá onde que você consegue seguir o feed, né? A gente fala feed, eu acho. Feed, exato. E se conecta ao nosso Telegram. Todos esses links vão estar aqui na descrição, inclusive o link do nosso convidado, que, sem mais delongas, vamos chamar com vocês Rico Monteiro. Muito bom. Rico, cara, como eu falei, quando você saiu do Brasil não tinha barba branca ainda. Quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Caramba, já, cara, 7 anos. Nossa, você já... Putz, já é um... Você está jogando rugby já? Caraca, eu queria muito, cara. Ainda não tive oportunidade, mas é um esporte pesado o rugby, né? Não tem equipamento de proteção que nem no futebol americano. Eles têm uma versão aqui que eles chamam de touch rugby, e é mais light, assim, é mais para criança jogar, ou para você... É mais recreativo, né? Então não tem os tackle, né? Tipo, derrubar a pessoa, dar uma ombrada. Boa, nossa, cara. E eu falei de Nova Zelândia para você que tá assistindo a gente, porque o Rico... Eu falei de rugby porque o Rico tá na Nova Zelândia. Logo, busca depois aí o haka, né? E conheça um pouquinho.
Mas, Rico, antes da gente começar a nossa conversa aqui, que é justamente para entender o que você está fazendo aí, a gente queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho quem que é o Rico, um pouquinho da sua história e como é que você chegou aí na Nova Zelândia, para a gente começar essa conversa aqui do Design Connect. Sim, sim. E aí fala Rafael, fala Rodrigo, sou Rico, né? Rico Monteiro, UX designer, trabalhando já com UX há mais de 10 anos. Antes de ter o termo UX, né, que antigamente era só web designer e graphic designer e arquiteto da informação. Tinha. Sim. Eu me graduei na Estácio, em design gráfico, lá por meados de 2014, alguma coisa assim. E quando eu comecei eu já saí da Estácio, já trabalhando em agência, fui para e-commerce. O e-commerce foi meu primeiro contato com digital. O e-commerce que era competidor do Submarino e da Americanas, do grupo P2W, que era o Compra Fácil, que é do grupo Hermes. Nossa, o grupo Hermes vendia produto por catálogo. Dali também continuei trabalhando e-commerce, fui um pouco para agência, e foi quando eu comecei foi quando lançaram o iPhone, aí comecei a ter mais contato com o aplicativo e falei, pô, essa parada, é isso que eu gosto, envolve tecnologia, que eu também sou fissurado. E eu falei, o que tem aí, né? Tipo, o que dá mais para fazer? Eu estava fazendo umas interfaces, mas na época não tinha guideline, não tinha nada, era o que você via, era uma bagunça. E foi aí que eu vi um curso da PUC, né, tipo nem chamava UX, chamava Ergo Design de Interfaces e Arquitetura da Informação. Eu falei, nossa, isso deve ser chato. Para alguém que gostava de fazer banner, mexer com Photoshop e design visual, eu falei, nossa, ter que ter contato com isso é muito chato, mas era o que eu achava que eu precisava dessa base, eu precisava tipo do contexto, por que eu estou criando essa interface, qual o problema que eu estou tentando resolver. E aí eu entrei nesse curso da PUC de Ergo Design. Logo depois eu fui tive o contato para ir para a Samsung em Campinas, onde a gente trabalhou por um breve período juntos, né, Rodrigo? Acho que foi 1 mês ou 2 meses, por aí. E aí eu fui para Campinas, falei, vai ser minha oportunidade de trabalhar mais envolvido com UX. Aí já estava, o termo UX já estava aparecendo nos títulos de emprego, né? Desculpa que eu estou vendo uns termos em inglês na minha cabeça. E aí fui para lá, Samsung, a gente trabalhou um pouquinho junto, conheci muita gente bacana lá, e foi na Samsung que eu comecei a ter o vislumbre de tipo, cara, eu acho que tem oportunidade para eu trabalhar fora, né, para eu buscar essa oportunidade, crescer profissionalmente. Nunca tinha passado pela minha cabeça sair do Brasil. Eu vim de a minha família é bem pobre no Rio, né? Tipo, a gente cresceu bem pobre. Comecei a trabalhar com 15 anos. Então, nunca passou isso pela minha cabeça, né? Minha mãe não tem faculdade, meu pai não tinha faculdade. Quiçá, tipo, ir para fora do Brasil. E falar inglês, né? Eu não tinha inglês. Mas vendo o Heron, você chegou a conhecer o Heron, que estava na Samsung e agora está no Google. Ele conseguiu uma oportunidade na Califórnia. Eu falei, pô, peraí, se tem gente conseguindo essa oportunidade, se tem brasileiro conseguindo essa oportunidade, se eu trabalhar um pouquinho, tipo, se eu botar o esforço ali onde é necessário, alguma coisa pode aparecer. E foi quando eu tive um golpe surgiu a oportunidade foi o Google lançando Material Design. O Google lançou Material Design, estava todo mundo falando nisso, era trend, todo mundo queria redesenhar os aplicativos fazendo Material Design. Eu falei, é aí que eu vou entrar. Aí eu tenho que botar o meu trabalho ali fora, eu tenho que ser visto. E eu comecei a desenvolver, tipo, redesigns, seguindo as guidelines do Google, que ainda não eram super detalhadas como elas são hoje. E
botei no Behance, Dribbble, e aí começou a ter uns picos, porque como era trend top, começou a ter uns picos. E o que aconteceu, o pulo do gato, o pulo do gato todo para eu vir parar aqui, eu tenho muito a agradecer, é o Fábio Sasso, do Abduzido. O brasileiro, né, tá no Google também, o Abduzido, o site lá, referência para design, para quem começou. Ele viu meu trabalho no Behance, publicou no Abduzido. Quando ele publicou no Abduzido, tipo, pum, pico de acesso no Behance internacional. Eu estava viajando na época, comecei a ter contato, tipo, pessoal falando, pô, tô querendo redesenhar, gente de fora, gringo, tipo, tô querendo redesenhar meu aplicativo, tô querendo usar Material, gostei do seu trabalho. E aí foi surgindo a oportunidade de fazer freela para empresa de fora, Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia. E foi quando eu comecei a ter contato também, empresas, né, dos Estados Unidos entrando em contato comigo para vagas. E acho que o que explodiu a minha cabeça foi quando eu tive contato de alguém do Twitter para ir para lá. E aí a gente começou o processo seletivo, no final durou uns 4, 5 meses de processo seletivo e não rolou. Não rolou, aí eu comecei a ficar tipo, bom, Estados Unidos agora não dá mais, porque os Estados Unidos eles têm um período, acho que até em abril, para você aplicar para o HB1, alguma coisa assim. Aí já tinha passado esse período, eu falei, vou tentar a Europa, conversando com o recrutador, pessoal do freela, e quase rolou aí para eu ir para Berlim. A gente já estava com bem avançado no processo de recrutamento, só faltava eu ir para lá para fazer um período de teste. Mas aí essa empresa que eu estava fazendo freela já há uns 6 meses, da Nova Zelândia, me convidou para vir para cá. E falou, Rico, tipo, vem, você não está a fim de trabalhar 3 meses aqui com a gente? Eu ainda estava na Samsung, né? Tipo, tudo isso foi tipo trabalhando na Samsung, chegando em casa, fazendo projeto para botar no portfólio, subindo para ser visto. Até uma coisa que quando eu penso hoje em dia, eu não conseguiria fazer, sabe? Tipo, chegar em casa depois de um dia de trabalho, tipo, abrir o computador e fazer design, cara, não dá mais para mim, eu quero fazer qualquer coisa, menos sentar na frente do computador. Então, essa empresa me chamou, era uma empresa pequena da Nova Zelândia, focada em produtos de viagem, tipo site de venda de passagem de cruzeiro, de aluguel de carro, de aluguel de trailer, de motorhome. E eu falei, olha, eu tenho um emprego aqui fixo, tal, se tiver a oportunidade disso virar uma proposta permanente, eu vou. E aí ele conversou, cara, não, vamos conversar, não sabia se tinha emprego fixo. Conversando, pum, eu vim para cá, não sabia nada de Nova Zelândia, como você falou, a única coisa que eu sabia era rugby, Senhor dos Anéis e esportes radicais. E é isso aí. É o suficiente, cara. Parar aqui, tipo, com inglês bem meia boca, que eu tinha começado ali, quando entrei na Samsung, que eles davam oportunidade de você fazer um curso de inglês, eles subsidiavam, né? Aí comecei a fazer um curso de inglês particular e foi naquele período de 1 ano, mas foi aquele momento decisivo. Acho que quando eu estava na Samsung ali, foi o momento que eu vi as oportunidades surgirem e eu falei assim, se eu botar um pouco de esforço, se eu trabalhar para, tipo, ter meu portfólio online, ser visto, focar no inglês, a oportunidade vai surgir. E aí a oportunidade surgiu, eu estava pronto, estava preparado, e eu vim para aqui. Isso que eu ia te perguntar, porque você falou no começo de que você não tinha inglês nenhum, né, cara? E puta, mas você contou toda uma trajetória de, cara, aqui é o momento de eu me dedicar nisso para ver se eu consigo essa oportunidade, né? E começou a aplicar. E o inglês zero ainda. Como é que foi esse exercício ali de começar a aprender inglês e aplicar ao mesmo tempo, né? E a exigência do nível de inglês. Vai lá, Rico, manda ver. 0 pra gente que é do Brasil, né? Porque a gente tem contato com a língua inglesa, né? Tipo, eu jogava videogame, eu li artigo em inglês, assim, traduzindo com o Google Tradutor ali do lado, um pouquinho ali alguma coisa. Então, tinha uma base, mas não tinha aquela conversação, não tinha o listening. Então, quando eu foquei no inglês, eu cheguei e falei,
eu cheguei e falei assim, eu quero focar em entrevista. Eu quero que você pratique entrevista comigo. E aí, na hora, até deu uns migué, tipo, quando eu tava na entrevista, eu tinha um documento do lado, assim, com perguntas chaves, assim, tipo, e o que eu queria falar em inglês, porque o problema quando você não sabe inglês, quando você está começando, é que você fica, você fica nervoso, você fica assim, vou esquecer a palavra, vou falar errado, e aí você fala uma coisa errada, e você fala, puta, falei aquilo errado, desculpa, falei um palavrão, falei aquilo errado, e aí você começa a embolar, tipo, aí vira uma bola de neve. Falei aquilo errado, aí você esquece que você vai falar o seguinte, aí você perde a sua linha de raciocínio e você começa a falar uma coisa errada. E aí você já não presta atenção. Não, você já não presta atenção mais na pessoa, e aí você fica nervoso, tudo. O nervosismo triplica, né? Porque você fala assim, putz, como que a pessoa vai me interpretar agora, né? Caramba, cara. Também tem muito quando você vai fazer entrevista, tipo, você se portar na entrevista, né? Você se vender, tipo, você saber o que você tem que perguntar. A minha primeira entrevista com uma empresa de fora, eu já cheguei, tipo, tava na primeira entrevista, eu já cheguei, vocês dão ajuda de realocação para ir para aí? Tipo, cara, tipo, é um negócio que tem que conversar, tal, não sei o quê, tipo, eu não tinha ideia, né? Mas eu tava assim, só vou se tiver ajuda de realocação. Então fui praticando entrevista, fui entendendo o que eles perguntavam, o que eles queriam, qual era o tipo de resposta que eu tinha que dar para eles, não era só yes, no, como eu tinha que desenvolver. Então, eu tive, até o momento de eu vir para a Nova Zelândia, eu pratiquei bastante entrevista com outras empresas, mas nada me preparou para o sotaque kiwi. Gente do céu, nossa, quando eu já estava acostumado, eu falei, já tem uma base aqui, já entendo, o listening tá bom, para falar tô arranhando, a escrita tá boa, mas cara, quando eu parei na entrevista, eu fiquei assim, olhando, eu pegava umas palavras assim no ar, assim, nossa, é muito... Mas o que é o sotaque kiwi? É uma mistura de australiano com... Como é que... Bom, o pessoal fala que o kiwi é mais difícil que o australiano, né? Porque eu fui para a Austrália e aí depois de estar aqui entendendo kiwi, sotaque kiwi já estava... E kiwi, para quem não sabe, como os neozelandeses se chamam, né? Que nem a gente do Rio de Janeiro se chama carioca, neozelandeses se chamam kiwi. E kiwi é aquele passarinho, né? Aquele passarinho sem asa, né? Passarinho é a fruta. Que não voa. E a fruta, exato, Caramba. Então, ele é meio para dentro, né? Eles falam meio murmurando, sabe? Então, tipo, a boca não abre muito, então você quase não entende mais. Agora tá de boa. E pelo que você contou, não foi planejado Nova Zelândia. Tipo, você não colocou assim, vou para Nova Zelândia. Não, você queria sair do país, você queria sair do Brasil e saiu fazendo o que era possível, né? Como você falou, o primeiro não deu certo no Twitter. E depois falou assim, agora onde der eu vou. Foi mais ou menos assim, sem um plano de lugar. Foi o que eu falei, eu queria a experiência internacional, não era muito assim, eu quero sair do Brasil. Eu queria ter aquela experiência internacional, eu queria crescer na minha área. E quando eu via isso tem muito também do complexo de vira-lata, às vezes, do brasileiro, a síndrome de impostor, né, com o termo mais atual, de você achar que não é bom o suficiente, né? Tipo, e quando eu vi o trabalho de gente de fora, gente que estava trabalhando no Google, que estava trabalhando no Facebook, eu olhava o portfólio deles e falava, peraí, isso daqui tem gente aqui no Brasil que está fazendo, tem gente que está fazendo um trabalho muito bacana, sabe? Tipo, por que eu não posso chegar nesse nível também? Então, tipo, foi isso. Então, eu queria essa experiência internacional, aí Estados Unidos não dava mais, porque tem um processo de visto. Europa era bem mais aberto, então tinha bastante oportunidade. Tinha um recrutador que estava me ajudando com me botando em contato com empresa, startup. Mas a Nova Zelândia mesmo, tipo, nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu não sabia como é que era o processo de migração para lá, como era o visto. Nem a empresa que estava me chamando sabia como é que era direito. Eles chegaram e eu falei assim, e aí, qual é o visto que eu aplico? Ela, não sei. Dá uma olhada aqui no site da imigração, vê onde é que escolhe um. Encaixa. Vê onde é que seu perfil encaixa. E aí eu,
nossa, aí já faz. Site de migração, você clica no negócio, abre 2 documentos, vai para outro link, você tem que ter requerimento, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tipo, 20 páginas da imigração aberta para tentar entender como é que era o negócio. Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu acho que é esse visto aqui. Aí tá, vamos aplicar. Apliquei sozinho, muita gente contrata um agente de imigração, né? Não a pessoa que trabalha na imigração, mas que facilita esse processo. Eu falei, eu vou aplicar sozinho, porque eu não tinha o dinheiro, eu ainda estava muito no perrengue ainda, tipo, tinha, para falar mesmo, eu tinha uma economia de, sei lá, de R$6.000 na época, era o que eu tinha para vir, para raspar e vir para Nova Zelândia. Então, fiz sozinho, no final deu tudo certo, acabei parando aqui, agora já estou com visto de residente, mais um ano caminho para a cidadania, e é isso. E tem 2 pontos que eu acho que é muito legal a gente abordar. Um é sobre isso, é o que você falou, que você queria experiência internacional, mas você vai acabar virando cidadão neozelandês. Uhum. E a outra coisa que eu acho que é legal lá atrás é o tal do material design, né? Que você não fez um redesign de um site existente, você expandiu um assunto que era trend, né? Você fez uma análise, e eu me lembro que na época você estava lá na Samsung e o Thiago Marques até falar, cara, tá animal, porra. É legal porque você fez um trabalho de reanálise, né? Porra, eu vou analisar o material design, vou aqui ampliar o negócio. Você fez um estudo que é diferente de profissionais que saem redesenhando sites existentes e coisas existentes e vão jogando no Behance, né? Você fez um trabalho de pesquisa e análise ali, com a sua visão de design, de expansão. Então, você imaginava, foi intencional fazer isso com o material design para ele virar um gatilho de visibilidade para fora? Foi muito planejado, porque eu tava assim, como é que eu posso ter visualização no Dribbble? Como é que eu posso ter visualização no Behance? Eu vi as pessoas, o que eles tinham, as pessoas que tinham mais likes, como é que eles faziam, e era assim, tipo, era redesenhando aplicativos populares, era redesenhando Apple, era redesenhando Twitter, era fazendo algo que estava trend. Quando começaram a falar de smartwatch, eu já estava botando coisa de smartwatch também, porque era trend. O Dribbble, na época, que só tinha convite, eu falei, como é que eu faço para ter um convite no Dribbble? Aí eu comecei a fazer os trabalhos já para conseguir o convite no Dribbble, para ter aquela visibilidade. Eu estudei o Material Design, as guidelines, que não eram muitas, mas o meu ponto era o fake until make it, sabe? Tipo, tá lá, tem que estar visível. Eu sei que tem muita gente ainda que, tipo, como é que fala? Crucifica o pessoal que bota trabalho no Dribbble, que não tem estudo, só está redesenhando, não funciona, não é acessível e tal. Eu entendo isso, mas eu acho que você tem que ser visto, sabe? É o que eu falo para todo mundo. Você tem que ter o portfólio. Se você só tiver o seu portfólio, não garante que as pessoas vão acessar. Você tem que fazer um trabalho de SEO, você tem que planejar, você tem que divulgar, sabe? Então, tipo, era ali. Eu queria ser visto, o material design era o que estava trend, então eu fiz esse trabalho e é o que eu recomendo para as pessoas. E isso vem de agência também, né? Tipo, na época de agência, quando o pessoal falava de projeto fake, né? Tipo, criava um projeto fake. O fantasma, projeto fantasma. Eu acho que você tem que desenvolver suas skills, sabe? Se suas skills estão focadas no visual design, você desenvolve, bota ali. Claro, dá uma pesquisada no porquê, o problema que você está tentando resolver, mas se o principal objetivo é você fazer as empresas, recrutadores te acharem. Então, foi no que eu foquei bastante. A gente tem um bom de UX, né, que fala sobre design só para Dribbble, né, Buritico? Tem 2, né? A gente falou sobre o redesign, se é desnecessário ou não, e o do Dribbble, né? Mas o que eu achei interessante do que você falou, Rico, é que por mais que seja um trabalho focado em chamar a atenção, né, em se vender, você teve um trabalho de estudar e aprofundar, e não foi simplesmente o redesenho pelo redesenho, né? Você falou assim, cara, eu estudei o Google Material Design, assim, cara, o que esse troço está dizendo, por que eles estão fazendo desse jeito, e aplicou ele
baseado nos princípios que ele... Ou seja, no final, você está mostrando a sua capacidade de entendimento de uma interface ali, né? Não é uma... E no final também é um exercício. Então, acho que esse plano, nessa coisa mais estratégica, é totalmente diferente de só desenhar para chamar atenção, né? Você não só desenhou. Né? Ele ampliou o material design, tanto que veio gente pedindo para você depois, né? O reflexo disso, né? Porra, quero redesenhar tal. O que você contou. O Matias Duarte curtiu um do meu, eu tirei screenshot, falei assim, pô, cara, que foda. Na época do Google Plus, tinha um Google Plus, aí eu publiquei lá um redesign, e aí o Matias Duarte foi lá e curtiu na época do Material Design. Eu falei, nossa, que bacana. E eu acho que o Buriti trouxe também exatamente esse ponto, né? Foi algo inteligente. Você não fez, inclusive, com um objetivo, né? Bem claro, cara, isso daqui vai ser meu pontapé para eu conseguir pisar fora do país. Então, assim, não foi fazer só para chamar atenção e ganhar likes no LinkedIn. Foi para conseguir abrir portas, né? Foi uma coisa, foi um salto, né? E pelo que eu percebo, e aí, Rico, seria interessante você falar se você sentiu, porque assim, você fez isso para chamar atenção e claramente chamou atenção, mas a questão é, nas entrevistas, você acha que isso direcionou o seu trabalho a partir dali, né? Ou seja, puta, eu virei um UI designer apenas por causa disso, e a galera só falava disso. Quanto é que isso impactou de fato na carreira a partir dali? Não só recebendo as oportunidades, né? Mas como é que você era visto? Ah, sim, não. Isso na verdade, impactou bastante. É um bom ponto. E aí, a gente começa já a entrar num papo bem mais filosófico, porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha carreira. Eu entrei com UI Design, eu gostava de UI Design, só que, como eu entrei na Samsung, foi completamente focado em UX, a gente não fazia UI, né? Então, completamente focado em pesquisa, revisar trabalho dos institutos de tecnologia parceiros que trabalhavam com a gente, revisar documentação. Então, eu fiquei naquele período bem focado em UX, então deu aquela base. Mas quando eu vim aqui para Nova Zelândia, então a empresa, ela esperava mais de mim do que só UI, sabe? Esperava mais, eu tive que desenvolver mais aquela parte de pensamento lógico, de pesquisa, de estratégia. O que acabou, eu fiquei 2 anos naquela empresa e hoje eu paro para pensar, agora que eu já tive oportunidade de trabalhar em outras empresas aqui, da Nova Zelândia. Aqui eu trabalhei na Air New Zealand, trabalhei em banco, trabalhei em empresa de telecomunicação e agora estou como design lead na rede de supermercados aqui da Austrália e da Nova Zelândia. Mas todo esse processo foi eu tentando entender, o que eu quero fazer da minha carreira, voltando, naquela empresa, quando eu estava 2 anos lá, fiquei 2 anos e meio, hoje eu paro para avaliar, que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu poderia ter feito muito mais, sabe? Como UI design, o inglês não estava muito bom, eu ficava muito retraído, eu só fazia ali, sentava na frente do computador, redesenhava as coisas ali e pronto. Mas eu podia ter tido muito mais impacto ali. Então, quando eu saí dali foi porque eu queria estar mais envolvido com UX, aí eu fui para a Air New Zealand, e queria trabalhar com um time de design, porque naquela empresa eu era o único UX trabalhando. E na Air New Zealand eu tive mais contato com UX design, mas realmente as pessoas ainda me viam só como o Rico é para visual, é para quando a gente precisa desenvolver alguma coisa, a gente chama ele para essa reunião, desenvolver o visual design, mas a gente não inclui ele nas reuniões mais estratégicas, nas reuniões onde as decisões são feitas. E isso foi impactando as minhas decisões de mudar de emprego. Eu falo, não, agora eu quero mudar porque eu não estou tendo muita voz, então eu quero trabalhar mais com UX, e aí depois trabalho com UX, e aí você vê como é que o UX não é valorizado, toda vez, não importa o tamanho da empresa que você vai, você tem que ficar advogando pelo seu trabalho, você tem que ficar mostrando o valor do que você faz e por que você está fazendo aquilo. Então, isso foi virando
um peso muito grande na minha carreira, sabe? Tipo, não saber o que eu queria, não estar feliz com o que eu estava fazendo, e me fez mudar de emprego, assim, muito rápido. Eu ficava 1 ano e meio nos lugares e já mudava. Mas sim, começar com vídeo design foi o pontapé inicial, me ajudou bastante, mas também me atrasou em alguns aspectos ali. Tipo, te carimbou, né? Te deu um selo que ficou durante muito tempo aí nas suas costas, talvez até só na sua cabeça, né? E ao mesmo tempo as empresas enxergando isso. E uma pergunta, você acha que o seu plano, se você fizesse hoje, putz, é uma pergunta muito difícil até talvez, mas se você fizesse o seu plano hoje, 7 anos depois, você acha que daria certo? Hoje acho que não. Hoje eu estou fazendo mentoria, né, com gente do assim, estou dando mentoria com gente do Brasil, gente daqui da Nova Zelândia. E quando eu falo para eles botarem o portfólio deles, se bem que hoje a vantagem é a quantidade de meios que você tem para divulgar o seu trabalho. Você tem o YouTube, você pode criar um canal, você pode colocar artigo no Medium, você pode criar Instagram Stories, pode usar Snapchat, pode usar TikTok. O que a sua criatividade mandar, né? Naquela época era Dribbble Behance, um blogzinho aqui, outro ali, mas era como estava tudo começando, como tudo era muito novo, tinha oportunidade de você mostrar o seu trabalho, tinha oportunidade para você se sobressair entre as pessoas. Hoje em dia, com o trabalho remoto, né, muitas empresas abrindo trabalho remoto, a competição é maior. Você tem mais vagas, mas a competição é muito maior também. Então, acho que hoje em dia não funcionaria muito. Acho que em questão de visibilidade que você teria nessas plataformas de design, Behance, Dribbble, elas estão muito saturadas. O Dribbble já está bem mais decaído do que era, tipo, há 7 anos atrás. Mas tem muita oportunidade para você mostrar o seu trabalho, como eu falei, outros meios, conferência, conectando com pessoas no LinkedIn, indo para eventos. Então, Massa. E aí volta para aquele outro ponto. A experiência internacional se estabeleceu como vida internacional agora? Você tem planos de talvez um dia voltar para o Brasil? Ou agora é por aí, não tem retorno? Por enquanto. Agora é por aí, é por aqui mesmo, né, cara? E eu acho que o que meio que oficializou foi quando teve a pandemia, né? Teve a pandemia, tipo, e acho que as pessoas começaram a ouvir mais sobre a Nova Zelândia por causa da pandemia também, né? Teve a pandemia, a primeira-ministra aqui foi uma das primeiras a falar, vamos fechar tudo, fechou tudo, a gente ficou uns 2, 3 meses do início da pandemia, lockdown, depois a gente ficou, tipo, quase de 7 a 9 meses, sem nada, tipo, curtindo a vida como se nada tivesse acontecido, sabe? Indo para evento, multidão, interagindo com pessoas, enquanto o restante do mundo tava, tipo... depois desses 9 meses, tipo, meio que abriu as fronteiras um pouco para a Austrália, e aí começou a vir mais casos de Covid, a gente teve que entrar em lockdown novamente. Mas a gente ficou um período muito bom, tipo, sem ter que ficar se isolando em casa. Então, tipo... A Nova Zelândia é muito pacata também. Então, tipo, para você criar a sua família, né? Já tô velho, vou fazer quase 40 anos. Então, já tô mais sossegado. Então, para criar família, para criar um pouco de raízes, a Nova Zelândia parece ser um país bem bacana. E é interessante, né? Porque você falou muito dos desafios da língua e tal. Você já tinha feito uma saída do Rio de Janeiro, como eu fiz também, e isso provavelmente já deve ter sido um grande impacto, né? Sair do Rio e ir para Campinas já é um soco no estômago ali, diferentinho. Era zoado, sotaque zoado todo dia pela galera de Campinas de São Paulo. Mas... O sotaque certo, né, cara? Aqueles que é minoria na conversa, né? Mais próximo do sotaque de Portugal, né, o Rafael? Você acha que você vai entender alguma coisa? Mas como é que foi para você de desafio de fato, né, além da língua? Porque você foi sozinho? Como é que foi o esquema, né? Tipo, estar sozinho
num outro lado do planeta, um fuso complicadíssimo, fica a família aqui, porque a gente vê muita gente meio pirando com isso no meio do processo, né? Porque, cara, aqui eu já tenho um fuso de 4 horas que, para falar, às vezes a gente não cruza tantos horários para falar. Mas, cara, o outro lado eu não consigo nem imaginar o quanto é difícil, né? Você manter contato, né? Ele tá acordando, o pessoal tá indo dormir, né? Olha só essa loucura, né? Sim, foi muito difícil no início, né? Eu ainda cheguei aqui, era julho, né? Mais ou menos julho. Então, julho é uma época, é inverno. E inverno daqui é muito chuvoso. Chove todo dia. Então, tem um impacto, tem impacto muito grande, porque você não pode sair, tá frio demais, mas para carioca, né? Aqui tava fazendo 19, 17 graus, então para carioca isso já é muito frio. O fuso horário também, tipo, quando eu cheguei, eu vim sozinho, na época eu tava namorando, eu tava namorando a minha esposa, que hoje é minha esposa, ela tinha ficado lá porque ela tava terminando a pós-graduação dela, e eu não sabia se ia dar certo. Eu vim, tipo, com aquele inglês bem chulé pra cá, então eu falei assim, cara, eu vou chegar aqui, o pessoal vai ver que eu meio que enrolei eles Que eu sou uma enganação, né? Começou aquela síndrome de impostor de novo, vai ver que eu não tô fazendo o trabalho direito. E eu falei, pode ser que em 3 meses eu volte, né? Porque tem aquele período de teste de 3 meses, né? Então eu vim primeiro para ver, então, tipo, o contato com a família no início foi bem difícil também, então teve aquele homesick, né? Que é como me chamam aqui, tipo, aquela saudade de casa, assim, nos primeiros 4 meses. Mas depois, tipo, a minha esposa, ela veio para me visitar e a gente ficou noivo e fez planos dela mudar para cá, então deu aquele gás, assim, tipo, pera, eu não vou ficar sozinho aqui, minha esposa está vindo para cá, a gente vai ter suporte. Mas é muito difícil. Também tem aquele lance, né, quando você perguntou de voltar para o Brasil, Rodrigo, eu quando volto para o Brasil agora, eu voltei 2 vezes, né, antes da pandemia. E a sensação que eu tenho é que eu não me encaixo mais. Eu não me encaixo, sabe? Eu sinto saudade. Sinto saudade da comida, das pessoas, de ouvir o pessoal falando português. Mas você vê algumas coisas que acontecem, tipo, eu não vou fazer essas comparações de que na Nova Zelândia é 1000 vezes melhor que o Brasil, porque não é assim, né? Tem diversos fatores. Mas, tipo, segurança, questão de segurança, de você ir lá, tipo, de infraestrutura, questão de corrupção, de como as coisas funcionam, de como você é tratado nos estabelecimentos que você vai. Então eu sentia que não me encaixava mais, porque eu ficava indignado com algumas coisas. Eu falei, mas peraí, tipo, eu estava tão acostumado com as coisas da Nova Zelândia, vim para cá, não me encaixo mais. Mas quando você está na Nova Zelândia também, você sempre vai ser visto como um imigrante, né? Você sempre vai ter aquela sensação, mesmo quando você está com cidadania, de que você não pertence, de que você vai em algum momento, numa discussão de trânsito, ou numa, sei lá, uma fila de aeroporto, alguém vai chegar para você, como já chegaram para mim, e falar tipo, você não vai falar você não vai dizer como é que eu tenho que me comportar no meu próprio país, né? Então, tem sempre isso, quando você vai alugar casa, a pessoa já olha para você, já vê que você é imigrante, já faz alguns comentários mais racistas, assim, né? Tipo, eu nunca experienciei assim, um racismo descarado, né? Até porque eu sou pardo, eu não sou negro, mas aqui as pessoas são brancas, então tem muito preconceito por pessoas de outros países, principalmente da Ásia. Acho que a Ásia sofre mais aqui. Mas o pessoal da proximidade, né? É outra realidade, né? Cada período, cada espaço do planeta tem um preconceito com um pedaço do outro, né? Tipo assim, porque está muito mais próximo, né? E acho que, pelo que você fala, ele é muito diferente do contexto do Canadá, né? Que é um país mais global, mais internacionalizado, até porque os canadenses não ficam lá, né? Mas a Austrália, a Nova Zelândia, me parece um grande interiorzão, né? Tipo assim, a galera... Você fala assim, é um país que parece Campinas, né? Todo mundo... Por que você tem que falar de Campinas, cara? Porque é a vivência dele, mas é o grande interior de São Paulo, assim, né? Tipo, é todo mundo
Você vê os filmes, você vê assim, cara, é todo mundo vivendo nas suas cidadezinhas pacatas, né? Quase tudo no subúrbio. As maiores cidades da Nova Zelândia têm 1 milhão de habitantes, sabe? Tipo, é uma coisa... Você mora em Wellington? Auckland. Auckland, ok. Que massa. A Nova Zelândia tem mais ovelha do que gente. Há um tempo atrás, eu acho que era 10 ovelhas para cada pessoa, mas acho que agora caiu para 6 ou 7. O que a gente tem de boi no Brasil, vocês têm de ovelha na Nova Zelândia. O bom é comer cordeiro, né? Que a carne de cordeiro é mais barata. Caramba, cara. E é o que você falou, né? A Nova Zelândia no lockdown global foi um exemplo, né? A atitude da primeira-ministra foi super bem falada, né? Como ela agiu, né? Eu acho que é o que você falou, esses tipos de detalhes, para quem não tem, como a gente que está no Brasil, é um soco no estômago, né? Que aqui foi especial, né? Nesse período foi especial, né? Vamos Não, mas faz todo um levar em comparativo. consideração que a gente venceu nessa guerra daqui, né? Se era para ser idiota, teve alguns países que venceram, né, nessa batalha. Aí é o melhor do pior, né? A gente foi o melhor do pior, né? Mas né, o Rico vai me entender, a gente é carioca. Carioca, ele tem essa coisa do ser o mais em alguma coisa, mesmo que seja na má merda. Né? Tipo assim, aqui é o mais analfabeto, a gente comemora até isso, tá ligado? E o melhor, são 2 cariocas que fugiram do Brasil falando isso, né? Mas tem essa questão toda que você falou, mas é muito curioso, né? Acho que o choque cultural que você está falando, você já tem quando você sai do Rio e vai para São Paulo. Né? Já é uma diferença muito gritante de comportamento. E se volta para o Rio já não se sente carioca, né? Só nisso já, né? Já tem ali, talvez. Exato, já tem uma série de diferenças, né? E você... Eu estou em Portugal, o Rico está Nova Zelândia. Você já vê uma... Aqui eu vejo o Rio em tudo quanto é lugar, tá, Rico? Então não vou ser tão hipócrita assim, não, porque Portugal soube replicar bem no Rio de Janeiro. Só que lá a gente aprimorou algumas questões, né? Mas é muito louco como esse impacto cultural, de fato, ele traz. Aí você tem que estar muito preparado, né? E você passou esses períodos aí que você falou, nesses 4 meses... cara, puta, sozinho e tal, todo mundo impostou, aí vem o inglês, aí vem... Mas como é que foi para... Porque, assim, a questão cultural acho que vale a pena você falar, se você teve alguma dificuldade mesmo, assim, com comida, essas coisas, mas eu queria muito saber sobre o inglês e o trabalho de design, né? Porque eu sempre falo com o Rodrigo que há 10 anos atrás a gente olhava para fora e falava assim, cara, é impossível ir para fora, só gente realmente muito foda vai... porque os trabalhos são incríveis e não sei o que lá. E quando você vem, primeiro você tem certeza de que a gente não deve nada a ninguém. Em muitos casos a gente está muito acima, inclusive, da forma como a gente trabalha, né? Então, como é que você viu isso, né? Tipo, o inglês e o trabalho que você podia oferecer e você achava que não podia, né? Uhum. Então, a questão do inglês também, aqui, o outro ponto que vale a pena falar é que os neozelandeses, eles são muito receptivos, sabe? De ver que você está se esforçando para você falar a língua deles, sabe? Eles te ajudam, eles não te corrigem de uma forma para te diminuir, né? Te diminuir, tipo, eles te corrigem de uma forma, tipo, você fala uma palavra errada, aí eles repetem a palavra com a pronúncia certa. E aí, tipo, se precisar, tipo, sempre agradeci isso. E também tem muito como eu falei, né, de você ficar inibido de falar, ficar com vergonha. Então, isso me prejudicou bastante naqueles 2 primeiros anos ali, que eu ficava sentado fazendo só meu trabalho de UI, só falava com quem tinha que falar comigo, eu evitava ir na cozinha quando tinha gente, para não ter que interagir com eles. Chegava na segunda-feira, todo mundo perguntando como é que foi meu final de semana, eu falei, gente, não fiz nada, eu fiquei jogando videogame, eu não queria falar essas coisas. Então, isso me inibiu muito. Então, mas o que virou a chave foi eu perceber que isso estava me atrapalhando e querer mudar. Eu falei assim, tipo, então eu tenho que interagir mais com o time de UX Design, eu tenho que mais que tá ali na frente, na luz ali, com o pessoal, chamando a atenção, com o pessoal olhando para mim, eu tenho que estar falando,
Se eu estiver falando errado, não tem problema. Então, quando eu percebi isso e eu comecei a estar ali, interagir mais em inglês, ajudou. E, tipo, isso foi na Air New Zealand. Na Air New Zealand, que eu estava com time de design, que eu estava alocado com um squad, e eu tinha que comunicar, tipo, as minhas decisões, eu tinha que comunicar, eu tinha que fazer entrevista com o usuário, então, tipo, me forçou muito a falar inglês, e foi ali que, tipo, no período de 1 ano e meio, eu melhorei tudo que eu tinha negligenciado. So, já tá assumindo as palavras já em português. Desculpa, eu fico... Mas você achava que o seu trabalho já falava por si também ou não? Tipo assim, era muito diferente da qualidade da galera? Como é que você sentiu isso? Falava, assim, porque quando eu entrei na New Zealand, eu ainda estava ali no mix de UI e UX, mas mais focado em UI, mas ainda tendo contato com a parte de UX, fazendo entrevista com o usuário, pesquisa. Então, quando alguém precisava, tipo, é design system, é criar component, saber, tipo, quais são os padrões de operação, de aplicativos móveis, eles vinham para falar comigo, né? Google Design, iOS, eles vinham para falar comigo, tipo, qual é o componente certo para a gente usar aqui, tipo, como é que você redesenharia isso daqui aplicando o nosso brand, aplicando o nosso design system. Então, tipo, o trabalho que eu fazia falava por si, sim. Porra, que massa, cara. Rico, se deixar, cara, a gente fica sem parar, só fazendo pergunta, porque eu acho que e vai abrindo, né? Vai abrindo cada vez mais questões, mais perguntas, porque você tá num lugar que, como a gente falou, é a mesma coisa que a gente entrevistou um designer na China. Pô, um brasileiro na Nova Zelândia, né? Então, traz uma experiência e amplia o escopo de possibilidades de se ter experiências internacionais, né? Então, mas a gente vai ter que encerrar, cara, porque senão o Buriti vai dormir, né? Tá podre, porque para ele é outro fuso. Mas a gente... Hã? Já é meia-noite aí, já. Já. Meia-noite, cara. Bateu agora. Bateu, mas a gente vai te convidar para voltar, cara. Se você topar, vamos armar outra conversa, cara. Acho que vai ser muito legal você trazer mais exemplos. Tipo, você falou que você faz mentoria. Acho que vai ser bem legal ter você de novo aqui. Topa? Sim, claro que topa. Pô, show, cara, show. E a galera pode te seguir, te acompanhar onde? Onde você tá ativo, assim, em redes sociais, pra galera poder chegar e tirar dúvida? Pô, Rico, me dá umas dicas. Eu costumava estar mais ativo no Twitter, mas pode me adicionar no LinkedIn, Rico Monteiro, procura lá, tipo, acho que vai me achar fácil. E pode conectar, se quiser fazer uma mentoria, quiser portfólio review, alguma coisa assim, eu tô sempre aberto a ajudar. Porra, massa, cara. A gente vai colocar o link do seu LinkedIn aqui na descrição do vídeo. Então daí fica fácil pra galera também acessar. Então, porra, sensacional. Rico, cara, mais uma vez, brigadão pelo teu tempo, viu? Valeu mesmo pela disponibilidade. Nada, obrigado a vocês e, quiser marcar outro papo, a gente tá aí. Combinado, fechou. Nós vamos, viu? E bom final de semana pra você, bom sabadão. É isso, curte sabadão de sol. Ele tá no futuro, Valeu. Falou, cara, um abração. Valeu, mano. Tchau. Tchau. Muito bom. Você tá acabado, né? Fala a verdade. Estamos chegando ao final. Você tá acabado. Você tá com sono. Você não tá com soninho? Tô menos do que eu já... A gente já gravou Good Morning UX com mais sono. Isso é verdade. O que é, para mim, uma grande prova de evolução do meu inglês. Porque se eu tô falando... Em português eu começo a não falar nada com nada, você imagina em inglês, quando eu tô com sono. Foi engraçado aquele lá. Mas para você, meia-noite, já mais de meia-noite 7 aí, né? Meia-noite 7. Para mim é 8 horas da noite, pro nosso convidado era de manhã, cara. Olha isso. Já exatamente, já era no sábado. O Rico era de sábado, ele tá no futuro. E o que você achou da conversa com o Rico? Eu curti, cara, ele trouxe uma... Não, gostei. Gostei porque ele trouxe uma, assim,
mais uma vez, repetindo aqui, sendo muito repetitivo, o Connect ele tem essa pegada, porque o Good Morning a gente tem um script ali, né, por vários motivos, porque é um desafio para a gente, a questão do inglês toda, falar com gente tão importante para a gente, e a gente tem um script. Eu quebro ele de vez em quando, eu dou uma cagada nele, mas a gente tem. Aqui, literalmente, não tem. Aqui cara, vamos ouvir um pouco sobre a pessoa, a vida da pessoa, o que aconteceu, como é que ela está lá, e vai... E foi muito legal ver esse desafio que ele se impôs, né? De, pô, eu quero chegar lá. Como é que eu faço para chegar lá? Vou fazer isso aqui. Achei muito massa isso. Eu acho que isso casa muito com o que a gente fala de carreira, porque ele também falou um pouco de não ter plano. Né? Eu ia falar isso do nosso workshop de carreiras, que vai ter uma segunda turma, tudo mais, né? Que rolou e vai ter desdobramento disso. Eu acho que vem muito de encontro com isso, né? Apesar de ele não ter planejado Nova Zelândia, mas ele criou um plano para sair do país. Exato. Não, e é muito legal a dica que ele dá, né? Porque a gente sempre fala sobre aplicar UX para sua própria carreira, né? De pesquisar, entender. E ele falou assim, cara, eu comecei a olhar como é que as pessoas que tinham curtidas no Behance, no Dribbble da vida, eu percebi que o Dribbble e o Behance davam notoriedade, legal. Como é que essas pessoas que estavam lá tinham notoriedade? Assim. Então, comecei a fazer assim, né? Óbvio, tem uma variável ali de sorte no final, que como ele mesmo cita, né? O abduzido ali, de que publicou ele e deu mais, né, visibilidade ainda e tudo mais. Mas, cara, ele se preparou, ele entendeu e fez o possível para construir aquele storytelling que ele precisava, né? E isso é muito legal, é muito legal. E mesmo assim ele enfrentou dificuldade. E um processo que ele foi aprimorando, e legal isso que você falou, e mesmo com o processo aprimorando, sofreu dificuldades, e quando chegou no país, ainda teve dificuldade também ali, questões emocionais, questões da língua, a xenofobia, né, de certa forma velada, como ele falou. Já não é a primeira vez que a gente ouve aqui no Design Connect, né? A gente sabe que existe, e eu acho que aqui tem uma dica legal, né? Todo mundo que gravou com a gente se dispôs, e não só se dispôs, mas como um imigrante, eles gostam de bater um papo, né? Você vê que o Rico falou, pô, ouviu português de vez em quando e tudo mais, né? Então, cara, eu acho que o programa aqui ele tem como objetivo, né, Rodrigo, trazer um pouco a realidade do que é essa mudança, né? Esse desafio de sair do seu país para ir para um outro país. Pô, você está pensando nisso? A gente está construindo para você aqui uma lista de profissionais com quem você pode conversar, com quem você pode mandar uma mensagenzinha lá, tirar uma dúvida e, quem sabe, fazer uma amizade e até conseguir uma ponte para sair também, né? Exatamente, exatamente. A gente já chamou no Bom Dia UX, por exemplo, o Pedro Lali, que está em Berlim, né, o Eugênio Grigolon, que está na Áustria, né? Inclusive a gente tem que chamar eles no Connect, né? Com uma outra perspectiva. Sim. Mas lá eles já davam pistas pra gente. Aí com a construção desse programa, a gente concretiza isso. Falou, cara, vamos tirar o romance e vamos mostrar a realidade de cada uma dessas pessoas em níveis diferentes. Isso é muito legal, né? Tipo, tem que mostrar que é possível. Exatamente. Quer dizer, sem mostrar não, né? Mostrando. Sem deixar de mostrar que é possível, né? Exatamente. Que rola, assim. Então, assim... Porra, a Ellen, que tá no sabático dela lá, o Matarazzo, que tem uma puta carreira e foi pra lá, o Bonfa, que também se estabeleceu. E tem, cara, muitas outras questões, né? Porque não é um fechamento de programa, que acho que esse programa nunca vai morrer, mas pega o Dani, né? O De Paula, quando ele falou da questão do remoto, eu vejo isso aqui em Portugal, o Matarazzo tá um pouco nessa, que você pode até ir mudar fora agora com essa questão do remoto, que a pandemia, né, acelerou, independente de trabalhar. Né? Nesse momento, eu não estou trabalhando para Portugal. Eu moro em Portugal, mas não estou trabalhando para Portugal. Então, você tem essa possibilidade. Então, você também vale a pena conversar com essa galera, tipo assim, cara, eu quero mudar mesmo assim, ó, não consegui emprego lá, mas eu quero. Como é que eu faço? Os países estão abrindo essas oportunidades. Né? Portugal, recentemente, abriu um novo visto só para quem quer vir para cá tentar emprego. Sim. Ou seja, vale dar uma estudada com a galera que está ali. Então, eu espero que esse programa seja útil. Tá aí, ó. Olha que recadão que a gente poderia dar para você no final desse programa. Além disso, não para aqui, tá? Tem Nova Zelândia, teve China, vai ter Japão, vai ter Argentina, Los Hermanos,
México. Então, assim, a gente vai varrer onde tem brasileiro, que brasileiro tem em todo lugar. A gente vai trazer aqui para conversar com vocês. É isso, Buriti? Chega por hoje? Isso. E fiquem ligados aí, porque além de todos esses programas, a gente está reforçando o nosso workshop e tem outras coisas ali, além de e-book, livro que a gente vai lançar. Então fiquem ligados. Fiquem ligados, não se esqueça, se inscreva no Design Team aqui no YouTube, é muito importante, comenta, compartilha e dá like. Porque tem baixíssimos likes, não sei por quê. Então dá like. Porque o Éder não tá aqui pedindo. Éder, entre nos comentários e peça like. Exato. Então dê like e comenta pra gente conseguir colocar o vídeo em boas posições. E podcasts e o site designteam.com.br. É nóis. Bom final de semana pra você, Buriti. Pra você também. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.